Oi, turma. Belezinha? Tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aplicação, então. Hoje a gente vai começar a fazer a parte aqui do cálculo do IMC, tá bom? Mas antes a gente vai fazer o tratamento de entrada do usuário. A gente quer, antes de efetuar o cálculo, a gente quer verificar se o usuário digitou as informações necessárias aqui, senão a gente vai ter um erro na hora de fazer o cálculo. Então a gente vai fazer uma validação primeiro, para garantir que o usuário não vai digitar alguma coisa que não deveria ou deixar o campo em branco, tá bom? Então a gente vai começar a fazer. Bom, a gente está utilizando o Text Input Layout. O Text Input Layout ele fornece para a gente alguns recursos de validação e também mostra para a gente de uma forma mais legal aqui, mais interessante, as mensagens de erro. Mas a gente pode utilizar o próprio Edit Text para fazer isso. Tá? Eu vou mostrar para vocês as duas formas e aí depois nos projetos que vocês vierem a desenvolver, vocês escolhem a melhor forma, aquela que vocês gostaram mais ou que vai encaixar melhor no projeto de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira forma aqui de fazer validação de erro. Bom, primeira coisa, a gente tem que ter todos os nossos componentes identificados, né? Então, por exemplo, aqui o meu edit text, ele já está identificado. Ele se chama edit text peso, legal, altura, edit text altura. Uma outra coisa que a gente vai identificar também são os input layout. Então os text input layouts, por exemplo aqui do peso, né? Também vou dar um ID para ele. Então vamos fazer aqui vou colocar aqui um text input layout peso e vou fazer a mesma coisa. Dá um Ctrl C aqui com o Text Input Layout aqui da altura. Ctrl V, Text Input altura. Então vamos salvar aqui a nossa alteração. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a parte do código para a gente poder começar a fazer as validações aqui, tá bom? Nossa parte de layout já está pronta. Então vou aqui no nosso IMC Activity. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A gente está aqui no método onCreate. Lembra que o método onCreate é aquele método que é executado, né, quando a gente inicia a nossa aplicação aqui no Android. Legal. Só que assim, vai ficar muito ruim se a gente ficar colocando todas as regrinhas aqui no onCreate. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer o seguinte, eu quero criar um método a mais aqui, quero criar um método adicional. Eu vou chamar, por exemplo, de valida form. Então eu quero validar um formulário, então eu quero chamar essa função. Eu não quero deixar o código todo solto aqui no onCreate, tá bom? E vou definir também que esse método ele é privado, ou seja, somente a classe IMC Activity que vai poder consumir esse método, tá bom? Vai poder utilizar ele. Legal, aí vamos fazer o seguinte, como que a gente está acostumado a fazer as declarações aqui dos componentes da nossa tela. Então a gente vem, por exemplo, né, já tem aqui o spinner, vou aproveitar aqui, vou declarar também os nossos textos. Então vou pegar aqui, a gente vai ter o nosso edit text peso, que é igual a find view by id, ele é um edit text, e ele é o r.id.text, o edit text peso aqui. Perfeito. Então, assim, a gente declarou aqui o componente e aqui dentro, né, do onCreate, que é onde a gente declarou esse objeto, a gente pode utilizar. Então, se eu vir aqui, ó, edit text peso, perfeito, eu vou conseguir utilizar todos os métodos, né, os parâmetros que esse objeto expõe para mim. Agora, se eu tentar utilizar o edit text peso aqui no valida form, olha só, edit, eu não consigo, né, utilizar esse objeto, porque ele foi declarado aqui no método onCreate. Então, no método validaForm, eu não vou poder acessar esse recurso. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, o Kotlin, né, ele permite que a gente utilize os objetos de outra forma, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos pensar da forma mais tradicional por enquanto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, ao invés de declarar o objeto aqui, né, no escopo de método, a gente vai declarar ele aqui fora, no escopo de classe, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou declarar aqui como val, por exemplo, né?
e vou dizer o seguinte aqui, vou pegar o edit text, peso, né, que vai ser o quê? Igual ao find view by id, ele é um edit text, e vou colocar aqui r.id. O nosso edit text peso. Legal. E aí eu não vou precisar declarar ele mais aqui, correto? Então não preciso colocar ele aqui. E a gente vai tentar utilizar esse componente aqui no valida form. Bom, o que vai acontecer aqui, né, na realidade? Se a gente executar a nossa aplicação, vamos executar ela aqui para a gente ver o que vai acontecer. Prontinho, vou abrir aqui o IMC. Percebe que ele vai dar um erro, né? Ele não abriu a aplicação para mim. Vamos ver o que foi que ele disse para a gente aqui. Então ele falou, olha, que o problema foi causado por um null pointer exception. Ele tentou invocar uma chamada, né, para um componente que está voltando uma referência nula. Ou seja, aqui nesse momento ainda ele não tem acesso a esse componente, tá bom? Então a gente tem que avisar, né, aqui pro Kotlin que a gente quer que ele faça a inicialização que a gente vai fazer a inicialização desse objeto depois, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, olha, a gente na verdade vai mudar isso para var, porque eu vou querer mudar, né, esse elemento, ele não vai ser uma constante, eu vou precisar mudar ele. E uma outra coisa que a gente vai colocar aqui também um modificador de acesso. Vou colocar aqui, olha, um late init. Ou seja, ele vai fazer uma inicialização depois. E como a gente está usando o late init aqui, uma outra coisa que a gente vai fazer também é a inicialização desse objeto, né? Tanto que se eu não colocar nada aqui, olha, se eu pedir para ele mostrar para mim, olha, ele fala que ó, essa propriedade ela precisa ser inicializada. Então a gente vai colocar aqui, olha, 2 pontos e eu vou dizer que esse carinha aqui é do tipo edit text, tá bom? E vou colocar aqui também já um private, né, para que esse componente ele possa ser acessado somente da classe MCActivity. Então o que acontece, pessoal? A gente declarou aqui o edit text, né? Só que a gente falou que ele vai ser inicializado depois, tá bom? Em um outro momento, a gente não vai inicializar ele já direto aqui na declaração em escopo de classe. Aí como que a gente vai fazer a inicialização desse componente? Então, por exemplo, aqui dentro já do onCreate, aí sim a gente vai poder pegar aqui, olha, o edit text peso, que vai ser o quê? O find view by id, e vou colocar o r.id. O nosso edit text peso. Legal, vocês percebem que agora eu não preciso colocar aqui, olha, entre os sinais de menor e maior, o edit text. Por quê? Porque ele já está declarado aqui em cima, né? A variável já está declarada aqui e ele já sabe que é um edit text peso. Então a gente já vai direto para o que interessa. Então a gente coloca edit text peso e agora sim a gente está inicializando essa variável, ou seja, ela está realmente, o objeto está sendo realmente construído, tá bom? E a gente vai fazer isso também para o nosso edit text altura, né? Que também é do tipo edit text. Legal. E a gente vai declarar ele aqui também, né? Então, do mesmo jeito, olha, edit text altura, que é igual ao find view by id, r.id. Edit text altura. Olha só que legal, né? Então tá feito. Então agora, pessoal, desse jeito a gente consegue, dentro do método valida form, a gente vai ter acesso a esses componentes também, porque o onCreate já foi executado, esse elemento, esses componentes, esses objetos já estão em memória e agora eu posso utilizar sem problema nenhum, tá bom? Então agora a gente vai fazer isso aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, pessoal, esse valida form, eu quero que ele me retorne um booleano, tá bom? Então a gente vai verificar se tem algum campo do nosso formulário que não está digitado, que não está preenchido. E se algum deles não estiver preenchido e eles são obrigatórios, eu vou retornar falso e não vou permitir que o comando para fazer o cálculo, né, para chamar a activity de cálculo, seja executado. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai criar aqui uma variável que eu vou chamar de error e vou dizer que ela inicia com false, ou seja, não tem erro.
né, o erro é falso, ou seja, não tem nenhum erro, tá bom? E aí eu vou fazer uma verificação aqui, olha, se o nosso edit text peso ponto text ponto is empty, ou seja, se o conteúdo do edit text peso for vazio, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um edit text peso ponto error igual, e aí eu vou colocar uma mensagem. Vou colocar, por exemplo, né, digite seu peso, tá bom? E já vou definir também que o error vale true, ou seja, ocorreu um erro, há um problema. Então, vou dizer que a variável error, ela vale true, tá bom? E vou colocar aqui, né, como a gente está criando um método que retorna um booleano, então, vou colocar aqui return error, tá bom? E a gente está inicializando esse error como falso, ou seja, se não acontecer de a gente ter algum componente que esteja vazio, ele vai continuar com o error valendo false. E ele vai retornar false para a gente. Então, se error for false, então a gente vai abrir a activity que vai fazer o cálculo e vai mostrar o resultado do IMC para o usuário, tá bom? Caso contrário, não vamos poder abrir a janela, né, a outra activity, e tem que ser exibida uma mensagem de erro para o usuário, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui, né, também para o pro altura, né? A gente já fez aqui para o peso, então, se o edit text altura ponto text ponto is empty, mesma coisa. Então a gente vai colocar o edit text altura ponto error igual a digite sua altura, tá bom? E já faço com que a variável booleana error também receba o valor true, tá bom? Então é só isso que a gente vai fazer, tá? Aí como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Por enquanto, né, a gente ainda não tem a outra activity que vai mostrar o resultado. Então eu vou só fazer um teste aqui, né? Vou fazer um clique do botão e a gente vai verificar, a gente vai rodar o valida form para ver se ele está fazendo o que a gente espera que ele faça e para vocês verem como que é o comportamento desse comando, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui, olha, testar, né? Se o formulário está preenchido corretamente. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha, a gente vai chamar o valida form, não é isso? Então, rodando o valida form, ele vai rodar esse método e ele vai verificar para a gente aqui se os valores estão preenchidos ou não, tá bom? Então, vamos verificar aqui, né? Opa, vamos salvar aqui, vamos verificar o que aconteceu. Prontinho, já está executando. Vamos abrir aqui o IMC. Olha só, pessoal, ele está mostrando para a gente aqui, olha, uns iconezinhos de erro, né? Porque o que acontece? Quando a gente chamou nossa aplicação, quando ele abriu a activity, ele rodou o método onCreate. No método onCreate, a gente chamou o validaForm. Então, ele já fez a validação. Então, já verificou que não tem nada, de fato. Está tudo vazio aqui, né? Olha, não tem informação nenhuma digitada, então ele já mostrou para a gente a informação. Só que a gente queria que essa informação fosse mostrada somente quando o usuário clicar aqui no botão calcular, né? Caso contrário, a gente não quer. O usuário nem começou a interagir com a nossa aplicação ainda. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou declarar aqui também, né? Deixa eu ver lá o nome do meu botão, se ele está certinho. É o botão calcular, perfeito. Então, vou fazer aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui para os edit text, vou criar aqui também, né, um lateinit var, vou chamar aqui de button calcular, que é do tipo button. E aqui embaixo eu vou iniciar. Então, vou chamar aqui o button calcular, que é o find view by id, r.id, o button calcular. Perfeito. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um button calcular.set onClickListener. E dentro do clique que a gente vai pedir para ele validar o form, tá bom? Pronto, aí, perfeito. Agora sim, né? Vamos salvar, né? Então vamos executar. Prontinho, ó, já instalou. E eu vou clicar em calcular sem preencher nenhum campo, tá bom? Então, calcular, olha lá que apareceu para a gente. Apareceram aqui os ícones de erro, né? Para chamar a atenção do usuário. E quando a gente clica dentro do campo, olha lá, aparece a mensagem para a gente, ó, digite seu peso. Se eu clicar aqui na sua altura, olha lá, digite sua altura, tá? Vamos digitar o peso aqui. Então, digitei 85, percebe que já
sumiu aqui o ícone do erro, né? Se a gente clicar em calcular de novo, ó, ele não aparece o ícone e aqui ele continua. Vamos digitar aqui a altura então, ó, 1, ó, já sumiu a mensagem, tá bom? Então, pessoal, essa é uma forma que a gente tem para fazer a validação de entrada do usuário, tá bom? A gente pode verificar se o que ele está digitando é o que a gente espera que ele digite, e caso ele digite algo que a gente não deseja, ou se ele deixar em branco aqui no caso do teste que a gente fez, a gente pode mostrar uma mensagem de erro para ele, tá bom? Pessoal, essa é a forma bem simples assim de fazer a parte, né, de validação de erro utilizando o próprio componente Edit Text. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai ver como fazer essa validação utilizando o Text Input Layout, tá? Que também é uma forma legal de validar erro. E aí você escolhe depois nos seus projetos qual que você vai usar, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.